como criar um agente de IA para fazer o SDR da sua agência de tráfego. Sério, depois dessa aula é impossível você não fechar cliente de tráfego, não fechar cliente para sua agência. A verdade é que eu pensei muito se eu devia ou não gravar essa aula, de verdade. Eu falei com algumas pessoas próximas a mim, se eu não estaria entregando demais, se eu não estaria entregando ouro, mas eu resolvi seguir a minha intuição, falar, eu vou fazer. Eu vou te entregar o ouro. Se você hoje me contratar para fazer o SDR da sua agência, fazer um agente de IA para o seu SDR, eu vou te cobrar R$ 10.000 de implementação mais R$ 1.000 de recorrência. E o que você vai aprender aqui hoje é fazer exatamente isso que eu entrego por 10 mil mais 1.000 de recorrência. Eu vou te mostrar o passo a passo e no final eu vou te liberar o template. Ai, não sei se eu devia, mas cara, sério, sem brincadeira. Fica aqui comigo até o final, porque tem ouro aqui. Aqui tem ouro. Se você pular esse vídeo, na moral, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Eu não vou esconder o jogo, eu vou abrir tudo para você. Então, honra o meu tempo aqui, honra o meu conteúdo, fazendo o quê? Já sabe, né? Curte aqui embaixo o vídeo, clica no sininho para você ser avisado quando sair mais vídeos como esse. Esse vídeo não é filho de mãe solteira. O quê? Então, vou postar muito mais. E também segue meu canal. Tá? Dá tempo aí, você não vai perder nada. Dá tempo de fazer tudo isso enquanto eu me apresento. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Gaspar. Eu sou especialista em inteligência artificial. Eu tenho também uma agência de coprodução de marketing digital há mais de 6 anos. Uma agência de tráfego pago também há mais de 6 anos. Uma agência de IA e professor de inteligência artificial e de automações. Então, eu crio soluções de IA, testo nos meus clientes, nas minhas empresas, e o que dá certo eu trago para você, beleza? Entrando aqui um pouco no tema de SDR, a verdade é que eu nunca gostei de fazer a parte comercial. Realmente eu acho meio chato. Não sei você, eu acho chato ficar falando com um monte de gente, ficar vendendo e não sei o quê. Então eu nunca gostei. Então, para quem não gosta, a solução é faz sem gostar ou contrata. Eu não queria fazer sem gostar e eu também não gosto de contratar. Como assim, Nan? Você não gosta de nada? Não, eu gosto de muita coisa. Mas eu não gosto de comercial e não gosto de contratar. É um processo chato, é uma responsabilidade grande. Então eu falei, tá, como que eu resolvo então esse problema? Ok, vou resolver utilizando IA. Foi aí então que saiu o meu agente de IA que faz o SDR hoje da minha agência de tráfego. Se você chamar o WhatsApp da minha agência de tráfego, quem vai te responder é um agente de IA. Tudo isso usando o N8N e o Evolution API, ferramentas gratuitas, se você tem instalado da forma certa, se você fizer da forma correta, elas são gratuitas para você usar à vontade. Beleza? Então, bora pro conteúdo, vamos ver aí vamos ver o nosso agente. Tá aí, esse é o nosso N8N e essa é a base do nosso agente. E aí eu queria saber de você, já me responde comentando aqui embaixo. Você já usou N8N antes ou é a primeira vez? Se for a primeira vez usando N8N, me avisa, comenta aqui, primeira vez. Se você já é um usuário de N8N, comenta aqui, Renan, já estou usando, já sei como é que é. Beleza? Só para eu entender quem são vocês e poder criar mais conteúdo personalizado para você. Beleza? Então vamos lá. Esse é o nosso agente. Tudo começa com um webhook. Bem simples, esse webhook está conectado aonde? No Evolution API. Então eu uso o Evolution API para conectar no WhatsApp, que eu vou querer que faça o atendimento, o WhatsApp Business normal. Então, quando chega uma mensagem no WhatsApp Business da empresa, o Evolution API recebe essa mensagem e manda aqui para esse webhook. Beleza? Ótimo, caiu aqui, eu venho para a minha primeira etapa, que eu chamo de setup. Setup, para mim, é o tratamento da mensagem, que vai entender áudio, imagem, que vai tratar a mensagem duplicada, mensagem picotada e todos os problemas que a gente vê por aí, tá? Aqui parece um cenário pequeno, mas aqui dentro vai dar uma assustada, eu acho. Vamos ver. Ó, esse aqui é o meu setup. Então você vê que só o setup é maior que meu cenário inteiro, meu agente inteiro, tá? Porque aqui eu faço diversos tratamentos da mensagem como um todo. Então aqui, ó, eu começo organizando, por exemplo, os dados que chega na mensagem.
o tipo de mensagem, se é de texto, se é imagem, se é áudio, o telefone de quem mandou, se é uma mensagem que eu mesmo enviei, se é qual que é o conteúdo da mensagem, claro, e se tiver um áudio ou uma imagem, qual que é o URL dessa mídia, para a gente depois trabalhar, tá? Depois aqui, eu gosto de usar o Supabase como banco de dados. Então, nesse banco de dados aqui, eu vou lá e verifico se já existe um registro do lead nesse banco de dados. Por quê? Porque se já existir, eu vou pegar ali dados desse banco, desse que está no banco, para usar no meu agente. Tá? Então, a primeira coisa, eu faço uma busca e aqui eu vou fazer uma análise da situação. O que que é isso? Eu vou verificar algumas condições. A primeira condição que eu faço é se a mensagem vem de um grupo. Porque se meu agente está num grupo de WhatsApp, eu não quero que ele participe da conversa. Eu não quero que ele responda no grupo de WhatsApp. Ele responda somente no individual. Então, se está no grupo, eu defino como grupo. Agora, eu também criei uma tabela no meu banco de dados para dizer se o agente está desligado ou ligado para aquele telefone. Porque eu quero, em alguns momentos, poder desligar o agente de A para falar com um número específico, que eu quero, por algum motivo, assumir a conversa. Então, aqui eu verifico se ele está off, se ele está desligado no banco de dados. Aqui eu verifico se a mensagem veio de mim mesmo. Como assim? Se eu peguei o telefone, que está o STR, e mandei uma mensagem para alguém. Porque se for esse o caso, esse para mim é o comando de desligar o agente naquele chat. Então, uma vez que eu mando mensagem, eu desligo o agente ali e aí o agente não responde mais naquele chat em particular. Tá? Aqui é para verificar se eu encontrei o lead no banco de dados e aqui se eu não encontrei ele, tá? Ótimo, então se é grupo, ó, você pode ver aqui, ó, se é grupo ou está desligado, eu mando para cá aonde eu digo que não é para responder. É isso que eu quero dizer aqui. E aí eu dou um stop aqui, eu termino o setup. E aí volta para cá com o status off, que quer dizer não responda, tá? Então grupo ou desligado, não é para responder. Agora, e se for para desligar, né, que é aquela mensagem minha, aí eu registro no banco o quê? Que o agente está off. Registro no banco e também não respondo mais. Agora, na próxima mensagem, já vai cair no desligado, porque eu registrei aqui no banco que ele está desligado. Beleza? Ótimo. Aqui embaixo, se o lead for encontrado, eu sigo em frente. Agora, se é um lead novo, eu vou registrar no meu banco de dados, porque esse cara não está lá ainda e eu quero registrar o nome dele, o telefone e dizer que começa ligado. E depois eu posso desligar. Beleza? E depois eu vou para o quê? Para o efeito digitando, que eu mando para outro cenário aqui, ó. E nesse outro cenário eu tenho o nó do Evolution API, onde eu mando um enviar presença por 20 segundos. Então, por 20 segundos vai aparecer lá, digitando. Mas o cenário não para, ele continua. Os 20 segundos rolando e ele continua. E aí ele vem para cá. Aqui eu verifico se é áudio. Se for áudio, eu faço o download desse áudio, mando para o ChatGPT transcrever o áudio para mim e defino como mensagem o conteúdo do áudio. Então, o conteúdo do áudio vira a mensagem que eu vou tratar no meu agente. Se for uma mensagem de texto simples, não precisa fazer nada. Então, a mensagem de texto continua sendo a mensagem que eu vou trabalhar mesmo. Agora, se é uma imagem, eu mando para o ChatGPT para ele descrever o conteúdo da imagem para mim. Porque aí eu vou pegar a descrição do conteúdo e vou usar no meu agente. Beleza? Então, eu coloco aqui a descrição da imagem. Em seguida, eu vou para a parte de mensagens fragmentadas. Sabe aquela pessoa que manda "Oi, tudo bem?" e manda quebrado? Então, eu não quero que o meu agente responda cada mensagem individual. Eu quero que ele entenda que é tudo uma coisa só e responda só uma vez. Então, aqui eu faço um tratamento, onde eu salvo a primeira mensagem que chegou, por exemplo, "Oi". Depois, eu salvo o ID de execução dessa execução, por exemplo, vamos supor que é 1. Então ele mandou "Oi", o ID é 1. Salvo essas duas informações e espero 10 segundos para quê? Para ver se nesses 10 segundos ele não manda outra mensagem complementar. Depois de 10 segundos eu faço o quê? Eu leio novamente qual que é o ID de execução que está salvo para eu saber se eu estou no mesmo cenário ou não. Então,
O ID de execução, por exemplo, aqui ele salvou como 1, beleza, foi embora. E aí vem um outro cenário por cima desse, em paralelo, e salva como 2. Aqui eu vou ler que agora é 2, porque apesar dele estar rolando, eu tive um outro que atropelou ele e mudou o ID de execução salvo para 2. Beleza. Aqui, então, eu verifico a mensagem salva, que salvou aqui, porque se ele mandou quebrado, eu vou querer juntar depois. E aqui eu vejo, se o ID de execução que eu li aqui, que no caso era 2, porque já virou outra mensagem, é igual o ID de execução do presente cenário. Então eu estou executando, ID 1 mandou oi. Depois ele manda outra execução, ID 2 mandou tudo bem. Mandou duas mensagens, oi, tudo bem, quebrada. O ID 1 e a de 2. O ID 1, eu não quero que ele responda o oi. Eu quero que ele responda só o tudo bem. Por isso que eu preciso fazer essa verificação aqui. E aí aqui eu vou unir as mensagens, o oi, tudo bem, para virar uma coisa só e mandar para o meu agente responder. Aqui eu limpo a memória, eu limpo o que foi salvo aqui porque eu não preciso mais dele. E aqui chegou uma segunda mensagem, no caso o oi, chegou tudo bem depois. Aqui eu finalizo dizendo, olha, o status é nova mensagem. Porque aqui no nosso cenário principal, no switch, quando eu dou aqui nova mensagem, ele acusa como nova mensagem chegou e ele também não responde. Então tem duas situações que o agente não responde, que é quando chega do setup o off ou nova mensagem. A gente viu aqui o off em algumas situações e agora está vendo o que é a nova mensagem. Beleza, sigo em frente para cá e aqui agora eu vou garantir que o meu agente só execute uma mensagem por vez. Porque a pessoa mandou oi, e aí depois de 10 segundos ela mandou tudo bem, ela já não vai ser pega mais aqui, porque aqui eu espero só 10 segundos. Aí ele vai tratar como duas mensagens. Só que aqui eu trabalho para que tenha uma fila de execução e que elas não executem, não passem daqui juntas, que não rodem em paralelo duas mensagens da mesma pessoa. Então aqui eu verifico se o fluxo daquele número está travado. O que é o travado? Quer dizer que já está tratando uma mensagem. Se não tiver, eu vou travar. Eu vou colocar como trava on, quer dizer, Renan, estou aqui tratando uma mensagem, então eu estou com o fluxo travado. Se chegar outra, vai bater aqui e vai ter que esperar, tá? Então eu travo a mensagem, travo o fluxo para os próximos, salvo a mensagem que o usuário enviou, porque eu quero salvar a mensagem dele, porque depois eu quero validar uma coisa, vou explicar para você. Espero 2 segundos e finalizo. Mando de volta para o meu agente principal o telefone da pessoa, a mensagem que ela mandou, o thread ID e o ID de completude, vou explicar isso já já, que é para continuar, e o número de mensagens também. Show! Agora vamos supor que chegou aqui, então a pessoa mandou oi, veio para cá, não está travado, veio para cá, caiu para cá porque não está travado. Ele travou oi, então ele está agora no processo de responder o oi. E aí chegou tudo bem. Chegou tudo bem, vai bater aqui, ele vai estar travado, porque ele está travado no oi. Então ele cai para cá. Para cá, eu espero 5 segundos para ver se ele destrava. Leio o parâmetro novamente para saber se destravou e depois eu verifico aqui algumas coisas. O que? Primeiro, se destravou, off, quer dizer que liberou. Se ele já rodou mais de 6 vezes esse loop aqui. Porque se chegar aqui e continuar travado, ele vai rodar de novo. Mas eu não posso permitir que ele rode infinitamente. Posso permitir somente que ele rode 6 vezes, porque é o tempo que eu pus na minha cabeça. Então, se passou de 6 vezes, ele vai dar como tempo esgotado. Agora, se ele continua travado, tá on, tá travado, e o tempo não esgotou, ele vai considerar que continua travado. E aí, continua travado, ele faz a verificação de novo, se destravou depois de 5 segundos. Se esgotou o tempo, ele manda para cá. Se liberou, ele manda para cá. Vamos ver o liberou primeiro. Liberou. Beleza, eu vou salvar a última mensagem do usuário, de novo. Desculpa, salvar não, engano meu. Eu vou ler a última mensagem do usuário, que foi salvo em outro agente. Então aqui, vamos supor que esse aqui é o tudo bem. Tá? Vamos supor que é o tudo bem. Chegou aqui o tudo bem,
ele vai ver qual foi a última mensagem do usuário, que foi o quê? Oi. Porque o oi salvou aqui oi. Aqui ele vai ler o oi. Opa, é oi. E qual foi a última resposta do agente? Vamos supor que a gente respondeu: Oi, como você está? Por exemplo. Ótimo. Aí eu mando para a IA o quê? Eu mando a mensagem que o usuário mandou anteriormente, que foi o oi, a resposta do agente, que foi: Oi, como você está? E a nova mensagem, que é tudo bem. Para ele fazer o quê? Para ele. Ah, ó, vou mostrar aqui o prompt para você, hein? Tira print aí. Para ele avaliar o quê? Se a mensagem, tudo bem, precisa realmente ser respondida. Ou se já não foi respondida na mensagem anterior. Então o cara mandou oi. Ele respondeu: Oi, como você está? E aí vem um tudo bem? Vou responder o tudo bem. Eu vou pular esse tudo bem, porque ele já respondeu já o complemento. Beleza? E aí ele vai verificar. Se já respondeu, ele vai finalizar com o status off. Lembra que status off, ele morre aqui, ele não responde, porque ele viu que já respondeu. Ou então ele vê que, opa, não respondeu, maravilha. Então vou retornar com uma mensagem para o meu agente seguir em frente. E aí continua aqui. Agora, se esgotou o tempo, quer dizer que ele já está ali há um tempão rodando e continua travado o usuário, continua travado o usuário. Eu vou verificar se ele tem um thread ID, que é o ID de execução que fica lá no chat GPT. Por quê? Porque depois eu quero verificar se existe alguma execução travada lá no chat GPT, porque às vezes dá bug no chat GPT e ele fica eternamente tentando responder e não consegue. Se tiver, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um split, vou verificar se tem execução pendente e vou cancelar a execução, tá? Eu vou lá e vou simplesmente chutar ela para que eu possa seguir e responder esse agente. Beleza? Ótimo. Esse é o setup. Eu sei que não é tão simples, mas você vai ter o template. No final desse vídeo eu vou explicar como é que você pega. Então você vai baixar isso aqui, você vai abrir esse vídeo de novo e vai reassistir de forma devagar e pausada. Você vai assistir o que eu falei do dados webhook e vai verificar no seu. Você vai fazendo aqui aos poucos, para você poder adaptar e ajustar para o seu cenário, beleza? Então, fica comigo. Até aqui, fez sentido? Se fez, manda aqui, Renan, estou acompanhando, aí passei pelo setup, apesar de não parecer tão simples, eu acho que eu consegui entender. Vamos colocar isso no ar, beleza? Comenta aqui para eu saber que você já passou do setup e que o que você achou dessa parte aqui, fechou? Ótimo. Aí eu volto para o meu agente principal. Então voltei para cá. Se o setup responder o que é para responder a mensagem, eu vou registrar no meu banco de dados a mensagem enviada pelo agente, porque eu quero registrar. Vou mandar para a IA a mensagem para responder. E aí, eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar para você também o meu prompt da minha própria agência, hein? Aqui eu estou te mostrando, não é uma coisinha que eu fiz para dar aula, não. É o da minha agência, que você pode, inclusive, provar na prática, chamando lá o meu agente. Então, aqui, eu vou pegar aqui para você ver, eu acho que ele está aqui, Madá Agente SDR, assistentes, vamos lá, Madá Agente SDR. Beleza, ó. Esse é o meu prompt, tá? Tá aí, ó. Quem quiser tirar print, bem completo. E esse prompt que tem feito um bom trabalho aqui para tratar os leads que chegam. Então eu faço tráfego para minha agência, as pessoas chamam no WhatsApp e é esse meu agente que fala com eles e trata ali até o agendamento. Beleza? Aqui algumas objeções, tom e revisão final. Beleza? Maravilha. Voltando para cá. Então esse é o agente que faz isso. E aí o agente pode consultar os dados da pessoa no CRM, ele pode agendar reunião, ele pode consultar horários disponíveis para marcar reunião, ele pode acessar uma base de conhecimento, ele pode ver que dia e hora é hoje, ajuda, tá? Ele pode ver depoimentos da minha agência, e aqui ele vai acessar o banco de dados para ver o histórico de conversas, tá bom? Então aqui, CRM não tem muito segredo, tá? É do Supabase.
Aqui, consultar horários. Eu optei por criar um novo cenário, tá? Então, aqui eu crio um novo cenário, onde eu faço uma chamada API para esse Freebie, que me diz que horários que estão ocupados na minha agenda, de acordo com aquele período que eu defini. Aqui alguns parâmetros de consulta, para dizer que minha reunião tem 30 minutos, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18, para limitar o agendamento. Aqui é um código para ele reverter, para ele mudar, porque isso aqui retorna horários ocupados. Aqui eu vejo os livres, tá? Aqui eu junto tudo e respondo no webhook, beleza? Respondo para cá, para ele. E o agendamento também é um outro cenário, ó, eu preencho aqui assim, também é outro cenário, aonde eu recebo aqui os dados para fazer o agendamento, crio um evento usando aqui o Google Calendar, tá? Ó, assim. Espero 15 segundos para esse evento ser processado por completo. E se der certo, se for agendado com sucesso, quer dizer, existe um ID, eu vou usar um código para ler o ID e a data do agendamento e vou registrar no meu banco de dados. Qual que é a data da próxima reunião e o ID da reunião, o ID que foi salvo. Agora, se deu erro, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa pedindo desculpa, dizendo que deu um erro. E depois eu vou avisar o meu time que, olha, deu algum BO lá. Vai lá ver o que está acontecendo. E eu respondo aqui, dizendo que, ok, finalizado. Show! Aqui não tem muito segredo. Você vai criar um Google Docs com várias informações da sua própria agência. O que você faz, quais são os seus valores, cultura, tudo que você quiser que a gente precisa saber sobre a sua agência, você vai colocar nesse documento. Aqui você vai colocar depoimentos de seus clientes para que ele possa utilizar como bem entender. E para finalizar aqui, então eu atualizo o CRM com a resposta que o meu agente deu. Depois eu registro a conversa como inteiro aqui, registro o Thread ID. Por quê? O Thread ID é o ID do ChatGPT. Eu fiz aqui, ele gerou um Thread ID. Então eu vou agora registrar esse Thread ID no meu banco, tá? Aqui eu vou armazenar a resposta da IA, porque lembra lá no setup que eu faço uma comparação, uma análise aqui para saber se a mensagem já foi respondida? Então, tudo começa aqui, salvando a resposta do agente. Depois, lembra que aqui no setup a gente trava para que nenhuma outra mensagem desse mesmo número seja processada enquanto não acabar essa? Então, aqui eu libero, eu dou um off, para dizer, tá liberado para o próximo. Eu libero a fila. E aqui, vou mostrar aqui o prompt para vocês, eu quebro a resposta do agente em várias mensagens, para que fique algo mais humano. Em vez de mandar um textão, eu mando várias mensagens menores. Então eu pego aqui, dou um split nas mensagens, e aí eu mando um efeito digitando, que você já viu, de 2 segundos, e depois mando cada pedaço da mensagem. Então, digitando 2 segundos, manda uma mensagem. Digitando 2, mando outra. 2, mando outra. Quantas mensagens ele conseguir quebrar do textão. Beleza? Esse é o meu agente. Eu sei que pode parecer complexo aqui, explicando, falando, mas o que eu posso te dizer é, baixa os templates, reassiste a aula e tenta. Porque a hora que você botar a mão na massa e começar a fazer, você vai conseguir aprender muito, crescer muito e se desenvolver. Beleza? Ok, Renan, então como que eu faço para baixar o template? Como que eu faço isso? Bom, eu vou liberar o template. Aqui na descrição do vídeo, no final da descrição, vai ter lá dizendo link template. Você clica ali e aí ali você vai ver como que você vai ter lá o template para você baixar. Beleza? Se você é fera, se você chegou até aqui no fim do vídeo, primeiro parabéns, cara. Você já está diferenciado já. Muito obrigado, muito obrigado. Da maioria que existe no meio. Os fracos desistiram, os fortes vieram até aqui. Se você chegou até aqui, me avisa aqui embaixo, comenta. Renan, aula concluída. Para eu saber quem são as pessoas que conseguiram assistir até o final. Quem são os fortes mesmo. Fechou? Para essa aula é isso. Valeu, gente. Até a próxima.